Bom dia! Nós vamos fazer uma releitura do livro O Alienista, do escritor Machado de Assis, e vamos nos aprofundar no tema de transtornos psicológicos, problemas mentais e vamos falar os métodos de tratamentos utilizados antigamente e atualmente. Sejam bem-vindos e aproveitem! Machado de Assis nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho no ano de 1839. Ele era cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, ensaísta, romancista, novelista e crítico. Ele possuía uma saúde frágil, ele era gago e epilético. As obras do Machado de Assis poderiam ser divididas em duas fases. A primeira fase, a fase romântica, os personagens possuíam características românticas, sendo o amor e relacionamentos românticos os principais temas das suas obras. Na segunda fase, a fase realista, Machado de Assis deu espaço para as questões psicológicas dos personagens. Machado de Assis faz uma análise profunda no ser humano, destacando suas vontades, necessidades, defeitos e qualidades. E ele morreu de câncer em 1908. O Alienista foi o livro mais famoso do Machado de Assis, sendo adaptado para teatro, HQ e uma minissérie produzida pela Rede Globo. O título O Alienista é derivado da palavra alienação, que seria a diminuição da capacidade dos indivíduos de agir ou pensar por si próprios. Após conquistar respeito em sua carreira de médico na Europa e no Brasil, o Dr. Simão Bacamarte retorna à sua terra natal, Itaguaí, para se dedicar ainda mais à sua profissão. Após um tempo na cidade, casa-se com a já viúva Dona Evarista, uma mulher por volta dos 25 anos e que não era nem bonita e nem simpática. Certo dia, Dr. Bacamarte resolve se dedicar aos estudos da psiquiatria e constrói na cidade um manicômio chamado Casa Verde, para abrigar todos os loucos da cidade e região. Em pouco tempo, o local fica cheio e ele vai ficando cada vez mais obcecado pelo trabalho. No começo, os internos eram realmente casos de loucura e a internação era aceita pela sociedade. Mas em certo momento, Dr. Bacamarte passou a enxergar loucura em todos e a internar pessoas que causavam apenas espanto. Enquanto essas internações vão se sucedendo e deixando a população da cidade cada vez mais alarmada, Dona Evarista encontra-se em uma cidade no Rio de Janeiro. Ela havia ficado muito deprimida pela falta de atenção que o marido lhe dava, quase voltando a se sentir uma viúva novamente, e ganhara do Dr. Bacamarte uma viagem para conhecer o Rio. Todos na cidade vinham na volta de Dona Evarista a solução para as inesperadas internações feitas pelo alienista. Porém, mesmo após ela retornar à cidade, o Dr. Bacamarte continuou agindo da mesma forma. Com o tempo, a cidade vai adquirindo um clima cada vez mais tenso. A população se move até a casa do Dr. Bacamarte para protestar, mas é recebida por ele de forma muito equilibrada e racional. Por um momento, parecia que a fúria do povo havia sido controlada, mas a população se revolta novamente quando o alienista lhe dá as costas e volta aos seus estudos. É quando a força armada da cidade chega para tentar controlar a população. Porém, para a surpresa de todos, a polícia também se junta aos revoltos e Porfírio se vê em uma posição poderosa como líder da revolução. Resolve, então, dirigir-se até a Câmara dos Vereadores para destituí-la. Agora, com plenos poderes, Porfírio chama o Dr. Bacamarte para uma reunião, mas ao invés de despedi-lo, junta-se a ele e assim as internações continuam na cidade. Por fim, a cidade encontrava-se com 75% de sua população internada na Casa Verde. O alienista, percebendo que sua teoria estava errada, resolve libertar todos os internos e refazer a sua teoria. Então, Louco era quem mantinha regularidade nas ações e possuía firmeza de caráter. Baseado nessa sua nova teoria, o Dr. Bacamarte recomeça a internar as pessoas da cidade e o primeiro deles é o vereador Galvão. Após algum tempo, o Dr. Simão Bacamarte percebe que sua teoria mais uma vez está incorreta e manda soltar todos os internos novamente. Como ninguém tinha uma personalidade perfeita, exceto ele próprio, o alienista conclui ser o único anormal e decide trancar-se sozinho na Casa Verde para o resto de sua vida. Agora que você já possui o conhecimento sobre o livro, podemos entender por que nós nos aprofundamos um pouco mais nesse universo psicológico. O termo transtorno mental pode ser utilizado para descrever qualquer anormalidade, sofrimento ou comprometimento da ordem psicológica. Podemos ter vários tipos de problemas mentais. Dos mais simples e conhecidos,
aos mais graves e complexos. Drogadão, tá? Drogadão. Eu tenho 13 anos. Toda vez que você me dopar. Toda vez que você me dopar, eu quero tomar banho. Não. Ei, volta pro rolê. Mas a questão é, como essas pessoas se sentem? Diferentes? Excluídas? Ele falou assim, já tomou seu remédio hoje? E eu passei calada. Ah, de uma forma agressiva. Faz comigo. Sei. Aí eles saíram dando risada, mas isso pra gente, no fundo, dói muito. Você sentia isso, né? Sentia. Eu tive a alucinação de eu fazer a chuva parar, de fazer chover. A televisão falava que eu fazia parte de uma conspiração, essas coisas. Ah, você ouvia a televisão dizendo isso? Isso, é. Isso você não ouve mais? Ainda escuto. Uma técnica muito comum utilizada no ano de 1950 era a lobotomia. Lobotomia era uma psicocirurgia que consistia em seccionar as vias que comunicavam o lobo frontal ao tálamo. Simplificando, era um procedimento onde o cirurgião introduzia através dos olhos do paciente um quebra-gelo, onde depois de introduzido rompia as ligações entre o lobo frontal e o resto do cérebro. Esse método era supostamente utilizado para curar depressão, esquizofrenia, homossexualismo e entre outros fatores considerados problemas mentais. Nem sempre essa psicocirurgia dava certo. As pessoas que eram submetidas a ela poderiam ficar com graves sequelas ou até mesmo no estado vegetativo. Atualmente, com o avanço da tecnologia, os métodos utilizados consistem em psicoterapia, o uso de antidepressivos, remédios prescritos para problemas específicos e, em últimos casos, internação. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar